Record na Hora, seja bem-vindo. O Benfica está interessado em incluir Rafa Obrador na transferência de Álvaro Carreras para o Real Madrid. O Record sabe que este é o lateral esquerdo que o Benfica quer como alternativa a Samuel Dal já na próxima época. Trata-se de um jovem de 21 anos que esteve cedido na última temporada ao Deportivo, onde fez 33 jogos na Segunda Liga Espanhola. Rafa Obrador, este jovem que vemos nas imagens, é descrito como um jogador muito rápido e que apoia muito a nível ofensivo. Nos últimos dias, Rafa Obrador foi associado aos italianos do Génova, que pretendiam um empréstimo com opção de compra, e com o Real Madrid a ficar com opção de recompra. Agora sabemos que é o alvo do Benfica para ser a alternativa a Samuel Dal. Por outro lado, Carreras está muito perto de se tornar reforço do Real Madrid. O defesa do Benfica já tinha acordo com o clube espanhol desde antes do Mundial de Clubes, mas só agora os dois clubes se estão a entender quanto ao valor da transferência. Segundo o jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado de transferências, Real Madrid e Benfica estão agora a ultimar os detalhes finais deste negócio. Eu recordo que o Benfica rejeitou negociar o lateral espanhol por valores abaixo da cláusula de rescisão, que é de 50 milhões de euros. E ainda em mercado, João Félix está ansioso com o regresso ao Benfica e quer que o negócio fique resolvido o mais rapidamente possível. Segundo apuramos, João Félix tem manifestado junto do círculo mais próximo a vontade de levar a bom porto estas negociações e de voltar assim ao Benfica, uma vontade que foi depois assumida publicamente na entrevista que deu à CMTV. No entanto, todo este impasse e o aproximar do arranque dos trabalhos de pré-temporada, que começam, eu recordo, dia 14, próxima segunda-feira, estão a provocar-lhe alguma ansiedade. Apesar das negociações entre Benfica e Chelsea, também Bruno Lage tem trabalhado nesta possível contratação. O Benfica vai mesmo avançar por Tiago Almada. Segundo apuramos, os avanços no dossiê de Coxo, quase fechado no Besiktas, fizeram com que o Benfica avançasse com uma proposta por Tiago Almada. Rui Costa ofereceu 26 milhões de euros por 60% do passe do médio e agora é tempo de o Botafogo, que tem os direitos deste jogador, avaliar a oferta das Águias. O encaixe financeiro com Coxo permitirá ao Benfica viabilizar este negócio, depois do interesse da SAD benfiquista ter esbarrado inicialmente no preço exigido por John Textor. E Coxo está praticamente fechado no Besiktas. Segundo avançamos, segundo aquilo que conseguimos saber, os contactos entre Benfica e o emblema turco intensificaram-se bastante nas últimas horas e faltam agora ultimar apenas alguns detalhes para dar o negócio como concluído. Em cima da mesa está ou um empréstimo com uma cláusula de obrigação de compra ou então uma transferência definitiva. À espera, Coxo tem um contrato de 5 anos e um ordenado significativamente mais alto do que tem atualmente no Benfica. Recordo que, após o choque com Bruno Lage, Coxo decidiu que quer sair do Benfica, está a tentar recuperar parte do investimento de 25 milhões de euros. É isso que está a tentar fazer o Benfica. E falando em saídas, Rui Pedro Brás vai deixar o Benfica. O atual diretor desportivo do Benfica vai abandonar a estrutura do clube, mas mantém-se em funções até perto do ato eleitoral de outubro, para, desta forma, assegurar o mercado de transferências da próxima época, assegurar o próximo plantel. A decisão de Rui Pedro Brás já estava tomada desde antes do Mundial de Clubes. O diretor desportivo comunicou a Rui Costa que não ficaria na estrutura, mesmo que o atual presidente avançasse com a recandidatura. Aliás, segundo foi revelado aqui pelo Pedro Sousa, no canal Now, já o vamos ouvir também, a saída de Rui Pedro Brás é completamente pacífica, sem polémicas com Rui Costa. E agora Mário Branco, ex-diretor desportivo do Fenerbahçe, foi o escolhido para suceder. Olhamos precisamente para quem é Mário Branco, que se torna diretor desportivo do Benfica depois de uma carreira quase toda feita no estrangeiro. A etapa mais recente foi precisamente no Fenerbahçe, com José Mourinho. Vemos os dois nesta fotografia. Na hora da saída do dirigente, o treinador definiu como um dos melhores diretores desportivos do futebol europeu. Mário Branco tem 49 anos e trabalhou ainda no PAOK, da Grécia, também no Hajduk Split, da Croácia. Pelo meio, contou com uma breve passagem pelo Famalicão.
No currículo conta ainda com uma passagem pelo futebol da Roménia. Mário Branco já tinha admitido que tinha o sonho de chegar a um grande em Portugal. Um objetivo que alcança agora, vai fazer parte do Benfica. Olhamos agora para o Sporting. Vítor Gyökeres está determinado a sair do Sporting e admite até ser emprestado. Segundo aquilo que conseguimos saber, se o negócio entre o Sporting e o Arsenal não se concretizar até sexta-feira, Gyökeres não só não vai regressar aos treinos, como também teve indicações para levar o braço de ferro até ao fecho do mercado e forçar até um empréstimo, tudo para não voltar a jogar pelo Sporting. Neste momento, as informações apontam para uma aproximação entre os dois clubes, com o Arsenal a estar perto de chegar aos 70 milhões fixos exigidos por Frederico Varandas, ou seja, pode haver fumo branco muito em breve, até porque o Sporting tem urgência para fechar a transferência do avançado até sexta-feira, um dia em que, eu recordo, Gyökeres deverá apresentar-se em Alcochete. Gyökeres, que quebrou o silêncio e falou pela primeira vez desde que se instalou a polémica com o Sporting, ou pelo menos parecia que seria pela primeira vez desde que se instalou essa polémica. O avançado concedeu uma entrevista à France Football no momento em que se mantém intransigente quanto à vontade em deixar o Sporting. Foi divulgado um excerto, mas a entrevista foi gravada a 21 de maio, antes do final da temporada. Só no sábado é que vai ser revelado tudo o que disse Gyökeres. Para já, o que se sabe é que o avançado do Sporting fala de Ruben Amorim, confessando que a saída foi um choque, mas que Amorim teve um papel fundamental. São palavras de Gyökeres. Diz que Amorim teve um papel fundamental nas conquistas do Sporting. E o Besiktas quer mesmo Morita e voltou à carga para tentar convencer o médio japonês. O interesse não é de agora, até porque Morita já tinha sido colocado no radar do clube turco no final de junho, mas acabou por recusar a abordagem. Ainda assim, o Besiktas continua a tentar convencer o jogador a mudar-se para a Turquia. O Besiktas poderá propor maiores argumentos financeiros para tentar contratar o jogador de 30 anos, mas essa investida dificilmente terá sucesso. Apesar de Morita ter apenas mais um ano de contrato, o Sporting só abre mão do jogador por uma transferência a rondar os 8 milhões de euros. Além disso, o japonês nesta fase só pondera sair tendo como destino a Premier League. Caso contrário, prefere então manter-se em Alvalade, prefere manter-se no Sporting. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto. O Record revela agora todos os detalhes do negócio que vai levar Borja Sainz ao Futebol Clube do Porto. É um negócio de 13 milhões de euros e contempla mais 2 milhões em objetivos, ficando o clube da Championship com 20% das mais-valias de uma futura transferência. O Futebol Clube do Porto e o Norwich já chegaram a um acordo para a transferência do extremo espanhol. Borja Sainz aceitou uma mudança para o Porto, que fez de tudo para o contratar. Na última época, o jogador espanhol de 24 anos esteve em grande destaque com a camisola do Norwich. O clube da segunda divisão inglesa marcou 19 golos. Zubizarreta não esteve presente na apresentação de Farioli. O técnico italiano foi apresentado como técnico do Porto, mas na apresentação apenas Jorge Costa marcou presença. Tal como tínhamos noticiado, Zubizarreta está de saída do Futebol Clube do Porto após o fraco desempenho desportivo na última temporada. André Vilas-Boas vai dispensar o diretor desportivo espanhol, que já não tem assim palavra a dizer nos reforços da nova época, nem vai também acompanhar a equipa nos treinos. Lembro ainda que Zubizarreta teve recentemente o salário divulgado nas redes sociais, ofere mais do que o ex-presidente Pinto da Costa. E Lúcio González já informou o Alavés que pretende mudar-se para o Futebol Clube do Porto após o convite de André Vilas-Boas para integrar a equipa técnica liderada por Farioli. O ex-jogador do Porto já avisou o emblema espanhol de que vai recusar o convite para ser adjunto na próxima temporada. De referir que ontem Lúcio González não esteve presente na apresentação de Farioli, no entanto, falta apenas o Alavés libertá-lo para que se confirme este regresso ao Futebol Clube do Porto. Este regresso que já está a ser preparado há algum tempo, uma vez que chegou a ser considerado para assumir a equipa B do Futebol Clube do Porto, mas na altura treinava o Atlético Paranaense.
agora. Temos agora uma notícia de última hora. O Supremo Tribunal ordena o regresso do Gondomar à segunda Liga. Eu recordo que este caso diz respeito à descida de divisão na sequência do processo Apito Dourado. É uma notícia, uma informação que já temos no site do Record e que poderá consultar com maior detalhe, mas é uma notícia de última hora. Efetivamente, o Supremo Tribunal ordena assim o regresso desta equipa, deste clube, à segunda divisão nacional. Portanto, na sequência do processo Apito Dourado, é uma notícia para a qual também vamos continuar a olhar. Voltamos agora a uma notícia que também está a marcar a atualidade esportiva, mais propriamente o mercado. O Benfica vai mesmo avançar por Tiago Almada. Segundo aquilo que o Record apurou, os avanços no dossiê de Coxo, que está quase fechado no Besiktas, fizeram com que o Benfica avançasse com uma proposta por Tiago Almada. Rui Costa ofereceu 26 milhões de euros por 60% do passe do médio. Agora é tempo de o Botafogo, que tem os direitos deste jogador que esteve cedido ao Lyon, avaliar esta oferta das Águias. O encaixe financeiro com Coxo permite ao Benfica viabilizar este negócio depois do interesse da SAD benfiquista ter esbarrado inicialmente no preço exigido por John Textor. É por aqui que vamos começar hoje a conversa em estúdio. Estou na companhia do Vítor Pinto, também do Pedro Sousa e também do Vítor Almeida Gonçalves. Vítor, acabamos de receber estas informações, estamos a olhar muito atentamente também para este caso. Eu acredito que quem esteja atento a isto também seja, por exemplo, o João Félix. Como é que achas que terá recebido esta notícia, João Félix, de que o Benfica está disposto a entregar um envelope bem recheado por Tiago Almada? Olá a todos. Eu acho que recebeu com agrado, porque se o Benfica está disposto a fazer este tipo de esforço para ter o Tiago Almada, de certeza que também o poderá fazer para ter João Félix, sobretudo se tivermos em conta tudo o que têm sido as declarações públicas de Bruno Lage sobre João Félix e, agora mais recentemente, do próprio João Félix a assumir que gostaria de voltar ao Benfica. Portanto, eu percebo o subtexto da tua pergunta, ou seja, será que chegando Tiago Almada há margem para João Félix vir para o Benfica também? Eu quero acreditar que sim, porque então não faria sentido e seria sinal de que o Benfica está completamente à deriva quando temos o treinador a dizer que gostava de ter um jogador, temos o jogador a assumir que quer vir para o Benfica, sabemos que é uma posição que o Benfica quer preencher e agora de repente o Benfica desistia do João Félix porque vai buscar o Tiago Almada. Já vamos falar de João Félix mais à frente, mas Pedro Sousa, estes valores que o Benfica coloca em cima da mesa surpreendem-te, sobretudo porque vemos sair Coxo, que também foi um grande investimento. Achas que é um grande risco para o Benfica? Falamos de 26 por 60% do passe. Boa tarde. Acho que estamos a entrar em números completamente loucos para a realidade do mercado português e da Liga Portuguesa. Portanto, o Benfica estava a ligar este jogador em 45 ou qualquer coisa parecida. Há pouco era em 50, agora já vai em 45. Pode ser que amanhã ou depois já não chegue a tanto. Há conversações adiantadas com o dono do Botafogo e do Lyon, que precisa de fazer caixa para o Lyon. Só que ele enganou-se, o jogador é do Botafogo, mas o dinheiro foi pago pelo dinheiro do Lyon quando comprou o Atlanta United. E agora quer fazer engenharia financeira ao contrário para poder salvar-se de descer à segunda liga. E portanto, não troquem também disto. Lembram-se do Artur Cabral há um mês? Mais coisa, menos coisa. Quem é que comprou o Botafogo? Parece que pode estar aqui envolvido também uma espécie de ajuste de contas. Não é ajuste de contas, há uma relação. Repara, o Botafogo vendeu o melhor ponta de lança que está no Brasil, ou melhor, vou pôr uma barra, e deu ao Nottingham Forest. Deu 10 ou 11 milhões o Igor Jesus, ainda agora esteve no Mundial. E agora estão-me a dizer que avalia o Tiago Almada em 40 e tal milhões de euros. E portanto, desportivamente é inatacável. Isto é, o Benfica a contrata um jogador de super dimensão, um jogador que se tem afirmado ultimamente na seleção argentina, teve impacto na dupla jornada de junho na seleção argentina, tem jogado agora mais vezes pela seleção e é um jogador excepcional.
Agora, estamos a falar de números que levam para uma realidade que não é a realidade portuguesa. Eu bem sei que o Enzo chegou a este valor depois feitas as contas com o seu clube de origem, que o Duário se aproximou muito feitas as contas com o seu clube de origem, mas isto aqui, como é que o Benfica vai recuperar o investimento disto? Se calhar nunca. Mas até me agrada a ideia. Isto é, agrada-me a ideia que o Benfica olhe mais para o rendimento do que para o negócio. Mas achas que é isso que está em causa? Ou acreditas que o Benfica, no fundo, tem esperança de que faça uma grande temporada e para o ano possa ter algum lucro? Se continuar a pensar assim, nunca vai ter continuidade nas vitórias. Nos seus melhores jogadores. Se continuar sempre para fazer um ano e para vender, nunca vai ter continuidade nas vitórias. E, portanto, essa é uma questão política desportiva que tem que ser realmente afinada com as eleições e com quem ganhar o ato eleitoral do Benfica. Eu repito, desportivamente inatacável. Agora, acho que não faz sentido nenhum avaliar este jogador que custou 19 milhões e meio de euros há menos de um ano. 19 milhões e meio de euros. O que é que ele fez? Ganhou o Libertadores e o Campeonato Brasileiro e esteve 5 meses no Lyon. Curiosamente, sempre treinado por portugueses, Artur Jorge e Paulo Fonseca. E, portanto, acho que é uma avaliação completamente estapafúrdia. A informação que eu tinha ao início da tarde é que o Benfica não ia entrar em loucuras por Tiago Almada. Isto é uma loucura. Isto é uma perfeita loucura. Não consigo encontrar outra palavra. Quer dizer, eu repito, desportivamente estamos a falar de um jogador com impacto imediato para ser titular, para ser um dos melhores jogadores da Liga. Ponto. O Cockchu também seria. Mas o Cockchu vai para onde? O Cockchu vai, tudo indica, para o Besiktas, não é? Ah, é? O Besiktas, a transferência mais cara que fez na vida foram 12 milhões de euros e foi a semana passada de Tammy Abraham. Nunca pagou por mais de 12 milhões de euros. Vítor, mas parece-te que faz sentido que o Benfica precise de um médio que vai custar 26 milhões de euros por 60% do passe para conseguir cumprir com os objetivos desportivos? Estou a gostar destas perguntas tensas. É isto que permite esclarecer e clarificar muito bem. Para começar, agradecer a todos que estão com o recorde na hora, com o recorde em todas as horas, mas, Pedro, isto está a melhorar. Ou melhor, está a melhorar por um lado, a piorar por outro, porque à tarde o passe dos jogadores estava avaliado em 50 milhões de euros para o Benfica. Agora, as informações que temos e cruzadas por várias fontes, incluindo o Botafogo, incluindo figuras gradas ligadas ao Benfica, o passe já vai em 43 milhões. A questão é que por este cenário o Benfica paga mais 1 milhão. Portanto, a questão é essa, só que fica com 60% do passe. Isto é de facto uma engenharia complicada, aliás é preciso realmente, deviam existir institutos de engenharia específicos para este tipo de manobras, porque de facto o Benfica está à procura de uma solução para ter Tiago Almada, quer ter Tiago Almada, está perto de ter o Tiago Almada, cada vez as informações vêm no sentido que aquilo que está a ser acertado é precisamente este formato final. Aquilo que me choca nesta operação não é o valor que o Benfica está a pagar. O Benfica gastou mais dinheiro pelo Cockchu, que foi praticamente um problema estes 2 anos. O Tiago Almada é de facto um superclasse. É para chegar, é para ser craque, é para pegar destaca. E o Félix fica Félix, porque significa que o Benfica está a investir e vai ter efetivamente uma equipa de grande qualidade. Agora, a questão é, um clube português, exatamente aquilo que Pedro Sousa colocou, até já noutro fórum. Um clube português, a partir do momento que entra em negócios, e eu tinha falado há umas semanas da inflação do mercado, mas nunca de facto pensei que além de uma operação muito sui generis, que é de João Félix, o Benfica entrasse numa operação pelo Tiago Almada, onde está a valorizar o jogador em 43 milhões. Isso significa que o futebol português pode entrar numa espiral inflacionista que terá consequências a médio prazo. Porque isto nós estamos a falar do Benfica a investir mais de 100 milhões de euros nos 6 reforços que anda à procura, fora os jogadores que tenham que sair e ser repostos. Temos o Futebol Clube do Porto disposto a investir no mercado. O Sporting terá que reagir, sobretudo à venda de Guiocos. Portanto, podemos estar numa fase em que, de forma surpreendente, nós não estávamos à espera disso, e peço desculpa por esta reflexão um bocadinho mais alargada, em que estamos a ver sobretudo os grandes, a entrarem numa espiral inflacionista e despesista. E isso não era de esperar, mas de qualquer maneira significa que está cada vez mais difícil repor talento, está cada vez mais difícil garantir competitividade e qualidade,
E é exatamente o desafio que tem que se colocar às equipas portuguesas, é chegar aos talentos antes deles já estarem nos palcos de maior relevo, mas, por exemplo, até o Futebol Clube do Porto, para conseguir o Borja Sanz, que ainda é relativamente jovem e desconhecido, também está a fazer um investimento alto, do qual falaremos mais à frente. É este o desafio que se coloca ao futebol português, é evitar, como parece que vai acontecer, que nesta janela possamos ter 2 clubes a investir mais de 100 milhões. Aliás, eu diria mais, estamos a caminho de ser a janela onde, historicamente, o futebol português mais dinheiro vai investir no mercado. Vítor Almeida Gonçalves, mas este jogador em concreto já tem 24 anos. Achas que o Benfica está a pensar num eventual retorno financeiro? É possível pensar nisso? É difícil projetar-se, a menos que, como o Pedro aqui também já comentou, a ideia seja 1 ano ou 2 anos, mas aqui estamos mais uma vez a falar de fugas para a frente. Eu acho que o Benfica não pode olhar-se ou continuar a olhar-se como um entreposto de jogadores. Anos, já será claro, difícil. Não é impossível recuperar esse investimento, não é impossível, mas acho que do ponto de vista da gestão também não me parece que seja o mais inteligente. Ou seja, é um investimento alto, sem dúvida nenhuma, mas parece-me, até por aquilo que nós temos vindo a noticiar, que o processo do Tiago Almada está de alguma forma relacionado com o da possível saída do Coxu, até porque são jogadores que jogam em posições semelhantes ou que podem cumprir posições semelhantes. Teve muito a ver também com a questão financeira, não é? Porque um encaixe com o Coxu permite ao Benfica ficar naturalmente mais com certeza, mais sim. Eu estou como o Pedro Sousa, eu duvido, enfim, tenho dúvidas que o Besiktas ou qualquer clube turco que nós temos essa experiência disponha de milhões para pagar transferências. Isso costuma acontecer mais com os salários, ou seja, os turcos pagam salários muito altos, mas não pagam transferências. São 11% ou 12%. Vítor, eles vêm ao cheiro. Exato. Eles vêm têm uma ao carga cheiro fiscal do muito menor. Eles têm uma carga fiscal muito menor e desse ponto de vista têm uma competitividade que Portugal não pode ter. Nos salários? Nos salários, como é evidente. Mas parece-me, voltando à questão do Tiago Almada, parece-me que a aposta do Benfica pelo Tiago Almada, tendo algum risco, é um risco relativamente calculado, porque desportivamente é um jogador que pode oferecer muito e é um jogador que o Benfica, se quiser construir uma equipa competitiva, precisa deste tipo de jogadores. Agora sim, que há um risco grande, e deixa-me acrescentar aqui outro dado. Há também aqui uma questão, se quiseres, política. Ou seja, mas isto pode-se aplicar a todo o mercado. Ou seja, podemos questionar qual é a legitimidade de Rui Costa, que está em final de mandato, para comprometer, entre aspas, este tipo de investimento. Isso é uma questão que muitos podemos fazer. Não estou a dar resposta nenhuma. Estou a dizer que é uma pergunta que os adeptos podem fazer. Vítor, e sabes porquê? Até ao fim do mandato. Não é só por isso. Porque os sócios do Benfica, em fevereiro ou março, alteraram os estatutos e vieram dizer a todos que querem eleições em outubro e não em março. Portanto, ele está mais legitimado para fazer, não é o que entender, sim, até ao mas fim... o que eu fazer, o que ele achar que deve ser feito. Porque não venha com essa conversa, Vítor. E quem seja candidato. Porque foram os sócios do Benfica que, de maneira esmagadora, aliás, todas as fações, e disseram eleições em outubro. É verdade, Pedro, mas estávamos aqui a falar dos perigos de um investimento elevado e de um investimento possivelmente superior a 100 milhões de euros. Eu acho que o Coxu vai sair, não creio que seja para a Turquia, é a minha opinião. Sim. Mas o Benfica não admite vender por menos de 30. Mas achas que para recuperar o investimento. Recuperar o investimento. Se juntarmos esses 30 aos 50 do Carreiras, são 80. Se vender o Florentino, chega aos 100. Só António nestes... Silva, eventualmente. Quem? António Silva. Não, mas só nestes 3 chega aos 100. Agora, há páginas tantas, já dou comigo a pensar que o Benfica é capaz de ir a mais de 100 em investimento de jogadores. E porquê? Mas para isso acontecer, tem que entrar na Liga dos Campeões. E para entrar na Liga dos Campeões, alguns destes jogadores têm que chegar a tempo de cumprirem desportivamente com esse desígnio. Os adeptos vão sempre perdoar, entre aspas, este investimento, mas que comporta riscos, sim. Agora, os adeptos querem é ver equipas competitivas e grandes craques como o Tiago Almada e como o João Félix. Mas achas que os adeptos estão entusiasmados com este investimento em Tiago Almada? Penso que sim, é o que nós já temos vindo a dizer. É um jogador ainda, enfim, não é jovem, já tem 24 anos. Sim, considerando todos estes fatores. Mas é um jogador que tem um percurso interessante, internacional argentino, em ascensão, como o Pedro já referiu, na seleção argentina.
e que tem tudo para ser uma estrela, se quiseres, do futuro Benfica. Portanto, sim, 26 milhões por 60% do passe dá que pensar, é verdade. Mas quem joga a Liga dos Campeões ou quem quer jogar a Liga dos Campeões, quem quer ser campeão, tem que fazer este tipo de investimento, senão vai ficar para trás. Vítor, e por falar em Benfica, temos uma notícia de última hora. Agora sim, é oficial. Aqui vemos um comunicado do Benfica. Lourenço Pereira Coelho está de saída da Luz. Vai cessar funções que já desempenhava há já alguns anos no Benfica e, como há pouco também noticiámos, Mário Branco será o novo diretor-geral para o futebol. Agora é oficial, é o próprio Benfica a informar os sócios, a informar que Lourenço Coelho, agradecendo, agora vemos precisamente sublinhado o Benfica a agradecer Lourenço Coelho por todo o profissionalismo, dedicação e competência colocados ao serviço do Benfica. Mário Branco será o sucessor de Lourenço Coelho, que vai assumir também mais funções, vai acumular funções no Benfica, quando, por exemplo, também sabemos que Rui Pedro Brás, diretor desportivo, também vai deixar a Luz depois deste mercado de transferências, após este defeso, já mais perto das eleições de outubro. Também Rui Pedro Brás está de saída, agora é oficial primeiro em relação a Lourenço Coelho e também já sabemos quem será o substituto, é Mário Branco. Vítor Pinto, a propósito desta notícia de última hora, ou seja, acaba por ser agora oficial, já aqui tínhamos falado sobre este substituto, parece-te, como é que lês estas mudanças na estrutura do Benfica? Parece-te que é Rui Costa a querer efetivamente limpar a casa? Olha, antes de mais, mandar um abraço para o Mário Branco, com o qual tive a oportunidade de andar no terreno como jornalista, a cobrir às vezes os mesmos clubes, filho do antigo presidente de Leixões, Américo Jorge, e é sempre alguém de um trato extraordinário, que fez um trabalho incrível como diretor desportivo e foi construindo a carreira a pulso. Finalmente vai ter uma grande oportunidade no futebol português. Já no passado existiram outras situações, mas acabaram por não vingar da forma que ele pretendia. Agora vamos acreditar que finalmente no Benfica vai poder agarrar este desafio, que é um desafio de grande importância, até porque Mário Branco não vai apenas substituir Lourenço Pereira Coelho. Mário Branco, em princípio, absorverá as funções que também seriam do Rui Pedro Brás. Ou seja, vamos ter aqui um homem forte para o futebol, alguém com um grande poder de decisão e alguém que vai ter possibilidade de estrategicamente reposicionar o Benfica até em termos de mercado internacional. E tenho grande curiosidade em perceber já como é que esta janela de mercado se vai processar, porque a partir do momento que Rui Pedro Brás assume que vai sair e já há um novo diretor-geral que vai ter plenos poderes no futebol em ação a partir de 14 de julho, creio que era essa a data, claramente a linha que vai ter que ser seguida é aquela que já é assumida pelo novo diretor-geral do futebol. Portanto, será interessante também perceber como é que as peças vão encaixar, porque é exatamente aquilo que estávamos a falar. O Benfica pode estar perante num dos seus verões de maior investimento de sempre. E é no meio deste verão de maior investimento de sempre que há uma mudança essencial na estrutura do futebol. Ainda vamos ver também se algum antigo jogador, porque o Pedro Sousa falou e muito bem, falou então da saída de Luizão, se já há mais algum antigo jogador na calha para estar perto do plantel, e no meio disto tudo... Mas temos alguma informação para já? Pode ser algum jogador, há vários jogadores que estão neste momento ligados ao Benfica, desempenham funções noutras áreas, poderão aparecer, atenção, de antigos jogadores, mas que não estão com Noronha Lopes nem com outros candidatos e que estão neste momento muito próximos da estrutura do Benfica, que poderão ganhar um novo papel. Agora, o interessante nisto é percebermos que no verão de maior investimento do Benfica, ou de um dos verões de maior investimento do Benfica, praticamente toda a estrutura de futebol é alterada, com o comboio em andamento, e digo isto como se o Rui Costa já não tivesse problemas que chegue, já não tivesse mais em que pensar, já não tivesse uma candidatura para preparar, já não tivesse um plantel para reformular de forma a ser competitivo e não permitir um triplete do Sporting na Supertaça. Quer dizer, realmente assim é difícil. O Rui Costa assim nem tem para onde se virar.
Portanto, Lourenço, Pereira Coelho, Rui Pedro Brasa de saída, Mário Branco a entrar numa estrutura, ou seja, posições críticas numa estrutura de gestão de futebol profissional, repito, com um comboio em andamento a 2 semanas da Supertaça. Portanto, o Benfica terá que ter muita capacidade e muita resiliência para conseguir manter a eficiência do mercado. Repito, no mínimo são 6 reforços que estão em causa. Vítor, mas agora deixaste-nos a todos curiosos. O Pedro Sousa também sorriu. Não sei se nos querem revelar algum nome. Eu acho que quando o mais falamos importante de disto... ex-jogadores. Conhece algum jogador que seja embaixador do Benfica? Há vários, agora, quer dizer, por exemplo? o Simão está lá, pronto, é o que ele nos está a querer dizer. Pronto, já disse Não, mas tudo, deixa-me só Pedro dizer Sousa, isto. pá, não conseguimos guardar segredo assim. Mas temos essa informação, Vítor Pinto. O Não, Simão pode... Deixa-me falar sobre Força. isso. Este comunicado que nos diz, e as notícias durante a tarde, é que Rui Costa vai ser recandidato. Aqui vemos. Não pode Sim. deixar de ser. Sim, Porque exatamente. portanto, estas mudanças, quer dizer, Com as decisões que está a tomar, não é? sim, com as decisões que está a tomar, senão tinham aguentado. Eu sei que o Lourenço. Há outra coisa que eu gostava de assinalar. Foi feio o Benfica ter desmentido a notícia em fevereiro ou março e da forma como desmentiu do Lourenço Pereira Coelho. Quando toda a gente já sabia e desmentiu em comunicado sem se rir. Aquele comunicado foi feio. Eu agora estava a relê-lo. Quer dizer, já toda a gente sabia. Isto era o segredo mais mal guardado. O Lourenço Pereira Coelho ia sair. E vão sair mais. Mas também tens alguma informação? Não, quer dizer, já E toda a para gente. onde vai sair? O homem que acompanha também a comunicação, que pode sair também, quer dizer, se fores ver, já saíram todos. Saiu o Luizão, sai o Lourenço sai já, ou seja, já saiu. O Lourenço já saiu. Portanto, está de férias e já saiu. Quando começar a nova época, vai estar um diretor-geral desportivo. Chama-lhe assim o Benfica, creio que no comunicado. Lourenço Coelho, que deixou nota, vai para, tudo indica, para a Federação Portuguesa de Futebol. Mas isso era o tal segredo que está mal guardado desde fevereiro ou março e que suscitou o tal comunicado que eu estou a falar. E o Mário Branco, creio que no comunicado diz diretor-geral desportivo, assim uma coisa, que é utilizar a mesma organização do Sporting, atenção, Bernardo Palmeiro e depois o Scouting. Aqui será Mário Branco e o diretor de Scouting, ou os homens do Scouting. Não deixa de ser No muito... comunicado que vimos, Pedro, só para acrescentar, diz diretor-geral para o futebol. Para o futebol. Para o Aqui futebol, vemos. pronto. Agora, por exemplo, normal que Lourenço haja um Pereira diretor-geral Coelho, desde a saída administrativo. de Luizão, ia para o banco. Será que o Mário Branco vai para o banco na Supertaça? Um diretor-geral com tudo e ter que fazer viagens às vezes e Lourenço vai para o Coelho banco. também ia, Portanto, sim. é que eu acho que vai haver mais um Lourenço ia depois da saída de Luizão. Creio que foi mais ou menos assim. E portanto, para mim o principal é o que o Benfica nos está a dizer, ou melhor, o que o Rui Costa nos está a dizer é que ele é recandidato. Não pode deixar de ser, porque o Brás vai ficar até setembro. E pode até prolongar por causa dos mercados que estarão abertos em setembro, para saídas de jogadores, Arábias e Turquias, que fecham mais tarde do que o 2 de setembro. Prolongar ali mais alguns dias. E portanto, estamos aqui a falar de uma reformulação total, mas não é só aqui, já tinha sido o Domingos Soares Oliveira, já tinha sido o Presidente da Assembleia Geral, já tinha sido o Jaime Antunes, eu já não sei quantos saíram. É que já saíram muitos. E a meses das eleições isso não é normal. Tu não costumas ter reestruturações internas desta profundidade. Não, já no no caso do ato Lourenço eleitoral já à sabíamos todos desde fevereiro. Sim, Vamos embora lá já ver. se soubesse. Vamos lá ver uma coisa. O Lourenço Pereira Coelho era delegado do Benfica às eleições da Federação Portuguesa de Futebol. O Lourenço Pereira Coelho exerceu o direito de voto como delegado do Benfica às eleições da Federação Portuguesa de Futebol. E não vou dizer que já sabia que ia para a Federação, mas é o que se diz. E poucos, quando foi eleita a nova direção da Liga, uma das primeiras medidas foi: eu já não sou mais o representante do Benfica na Liga. Já não se lembram disso, há 2 ou 3 meses, quando o Benfica... Não, já não é o Lourenço Pereira Coelho o representante do Benfica. E portanto isto já estava feito. Agora esta é, depois do Mundial, a semana crítica para se tomarem estas decisões. Não é normal, não. Mas no caso de Lourenço Pereira Coelho já tinha meses, no caso de Rui Pedro Brás tinha pelo menos 1 mês e meio da conversa de Rui Costa e de Rui Pedro Brás. Vítor, mas parece que é Rui Costa também a querer ter cada vez menos a ver com aquilo que ficou de Luís Filipe Vieira. Ele tem sido muito acusado disso por alguns adeptos. Esta não é a altura do Rui Costa estar a sonhar de noite com o Luís Filipe Vieira, senão está muito mal. Senão a partir daí já está a entregar completamente qualquer possibilidade de ter sucesso eleitoral.
Eu estava só a confirmar um aspecto, que era o Lourenço Pereira Coelho tinha funções mais alargadas na SAD do Benfica, mas praticamente desde setembro assumiu em exclusividade o futebol e as funções de diretor-geral da SAD não foram atribuídas a ninguém específico, foram repartidas pelos membros da Comissão Executiva da SAD. Portanto, a partir daqui há só uma questão que é estrutural e central, que é a questão do futebol. Eu não creio que isto tenha a ver com nenhuma preocupação do Rui Costa de se afastar, seja de quem for, por uma razão simples. Aquilo que percebemos claramente é que, a dada altura, Lourenço Pereira Coelho decidiu que queria seguir para outro caminho. Por exemplo, hoje já recebi contactos até de pessoas que têm uma visão muito mais desagradável, que falam daquelas situações das pessoas que abandonam o navio e comparam alguns animaizinhos. E eu não admito esse tipo de comparações, até porque já há muito que sabemos. Eu não acho que seja Lourenço Pereira Coelho a abandonar o navio por achar que Rui Costa vai perder. Eu não acho que seja Rui Pedro Braz a abandonar o navio porque acha que Rui Costa vai perder ou a atraiçoar o atual presidente do Benfica. Agora, que de facto se somaram, como o Pedro Sousa estava a dizer, as saídas, as demissões, os afastamentos e transformações das quais não estaríamos à espera, repito, a tão poucos meses de uma possível reeleição do Rui Costa, isso de facto é surpreendente. Eu só digo é isto. Eu passei recentemente por um processo eleitoral aqui num clube mais perto onde eu estou hoje, onde, a dada altura, já um bocadinho a destempo, o presidente, o incumbente, percebeu que tinha que apresentar novos nomes, tentar uma reformulação do elenco. Neste caso, esta transformação não está a partir de Rui Costa, Rita, por isso é que eu digo isso. Se fosse o Rui Costa a dizer, eu tenho que reformular a minha proposta eleitoral no sentido de ganhar mais identidade ou me afastar de alguns dos polos de poder do passado aos quais me associam, eu até poderia perceber. Mas neste caso, e em vários dos casos, alguns dos quais o Pedro Sousa mencionou, que aconteceram nos últimos meses, a iniciativa é individual. São pessoas que querem sair do Benfica, que se querem afastar do Benfica, que já não querem estar, seja por que motivo for, na estrutura do Benfica. E isso sim é que cria dificuldades a Rui Costa, porque está com a máquina em andamento a poucas semanas da Supertaça a ter que substituir posições críticas na estrutura, por muito que já se soubesse que o Lourenço Pereira Coelho ia sair. Porque também te digo isto, Pedro, se o Lourenço Pereira Coelho já ia sair, então, meu amigo, a seguir ao Mundial de Clubes ou no início da época oficial, já entrava outra pessoa para o substituir. Se fores ver a cronologia, o Mário Branco saiu há um mês e pouco do Fenerbahçe. Pronto, dia 1 de julho, que é o início da época oficial, ou assim que o Benfica encerrasse a época, a seguir ao Mundial de Clubes, o novo diretor-geral entrava imediatamente em funcionamento. Não era preciso ficar à espera que houvesse esta polémica da Supertaça, que ainda por cima isto é extraordinariamente ingrato para o Lourenço Pereira Coelho, que fica até a ideia, para algumas pessoas que estejam mal intencionadas, que o Lourenço Pereira Coelho está agora a sair por causa dessa bronca, quando não tem nada a ver, é uma decisão que já estava tomada, mas que deixou o Lourenço Pereira Coelho numa posição extraordinariamente embaraçosa perante a sua próxima entidade patronal, a Federação Portuguesa de Futebol, porque ele teve que ir de corda ao pescoço, falar com as pessoas da Federação, tentar ver se convenciam o Sporting a alterar a data da Supertaça. Não digo mais nada. Vítor Gonçalves, força, agora sim. Não, ia dizer, relativamente à tua questão da herança de Luís Filipe Vieira, não me parece que Rui Costa já vá a tempo, se quiseres, de apagar ou de se livrar, entre aspas, desse estigma da herança de Luís Filipe Vieira. Ele não o conseguiu fazer nos últimos anos, claramente, ou por várias razões. A verdade é que sim, tiveram muitos não fez exato, a principal foi hoje, porque grande parte da equipa que estava com Luís Filipe Vieira transitou e esteve com ele. Ele não conseguiu libertar-se disso. Eu acho que poderia ter conseguido ganhar aqui um crédito importante se tivesse sido campeão na última época. Acho que nesta altura é um presidente de certa forma fragilizado. O Vítor Pinto já aflorou aí a questão das eleições e das saídas, e eu acho que temos que ser muito frontais aqui. Ou seja, eu acho que estas saídas têm que ser, obviamente, relacionadas com a questão das eleições. Não podemos aqui curvar muito. Eu acho que há muitas saídas que estão a acontecer no Benfica, nesta fase sobretudo, tem a ver com a aproximação das eleições. Se é porque Rui Costa vai ganhar ou perder, não sei, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém pode dizer se vai ganhar ou se vai perder as eleições. Mas todos nós percebemos que é um presidente fragilizado e todos nós percebemos que há pessoas que podem querer, não estou a falar de ninguém em concreto, mas de entre aqueles que saíram, podem querer ter outros planos para as suas carreiras. Que é legítimo. Que é perfeitamente legítimo, sendo que no caso de Lourenço Coelho, como o Pedro já referiu e muito bem,
é um segredo muito mal guardado há muitos aquele meses. comunicado de março É um segredo muito mal guardado há muitos meses e isso também nos permite colocar aqui algumas questões realmente em relação a tudo o que tem acontecido. Até que ponto é que esta saída do Benfica para a Federação, quando estava a representar o Benfica na Federação, isto levanta questões. Mais uma vez, eu não estou aqui para dar uma resposta a isso, porque isso é muito opinativo ou interpretativo, se quiseres, não, mas levanta questões, leva-nos a pensar se isto é totalmente legítimo ou se devia ser feito assim. De qualquer maneira, foi o timing escolhido e deixa-me dizer que, do ponto de vista da organização da próxima época, é um timing, estas mudanças chegam num timing bom, porque o Benfica está quase a começar a época e se é para mudar, portanto o Benfica apresenta-se no dia 14, se é para mudar, que seja agora. É que o Mário Branco já está há semanas a trabalhar na transição dos dossiês com o Lourenço Pereira Coelho. Já tem estado a trabalhar, sim. Sim. A nossa notícia que publicamos durante a tarde no site também dá conta disso, que ele já está a trabalhar na construção do plantel para a próxima época. E por falar em plantel, dar nota de que João Félix está ansioso com o regresso ao Benfica e quer por isso que o negócio fique resolvido o mais rapidamente possível. Segundo apurámos, João Félix tem manifestado junto do círculo mais próximo a vontade de levar a bom porto as negociações e de voltar, por isso, ao Benfica. Uma vontade que foi depois assumida publicamente na entrevista que deu à CMTV. No entanto, todo este impasse e o aproximar do arranque dos trabalhos de pré-temporada estão a provocar-lhe alguma ansiedade. Apesar das negociações entre Benfica e Chelsea, também Bruno Lage tem trabalhado neste possível reforço. Pedro, mas parece-te que João Félix tem motivos para estar ansioso? O tempo vai passando? Tem. Então não tem. Tem motivos porque está... Repara, o último mês de João Félix, Miami, Viseu, Campo do Oriental, Tóquio, Wimbledon. Quer dizer, ele tem que treinar. E não é treinar individualmente, por muito que o David Rosa seja e é um grande personal trainer desta gente, com que ele costuma treinar. Mas porque treinar coletivamente não é a mesma coisa. E portanto o Chelsea já tomou uma decisão. Eu à tarde, não aqui mas na CMTV, falei nos 16 ou 17 jogadores avançados que eles têm. Eles vão ficar com 6, 7, vê lá quantos têm que despachar até ao final do mercado. E têm que fazer objetivamente 60 milhões para não incorrer em falta no fair play financeiro. O João Félix não disse apenas aquilo no último sábado na entrevista à Tânia Laranjo. Pelo que sei, também o empresário já afirmou que ele não quer Arábia Saudita e Turquia. E, portanto, dito isto é um funil completo para o Benfica, não é? Porque não estou a ver outros clubes interessados nele. Vítor Pinto, João Félix disse precisamente que seria ou Benfica ou Inglaterra. Parece-te que se aparecer um clube inglês de topo, conseguirá, afinal, trocar as ideias a João Félix? Pois, mas não vai, e o João Félix não vai para nenhum Wolverhampton desta vida. A questão foi essa que foi sendo colocada, mas já há algum tempo que o João Félix tem amadurecido. Mas está em cima da mesa o Wolverhampton. Sim, está em cima, por isso é que citei o Wolverhampton. Agora, vamos ver como é que agora a finalização do processo é operacionalizada e depois algo muito importante, que é isso que causa a ansiedade do João Félix. O João Félix sabe, como nós sabemos e dizemos aqui todos os dias, que o Benfica vai ter, entre 31 de julho, portanto agosto, genericamente, 9 jogos de rajada. Se são 9 jogos de rajada, o João Félix sabe quanto mais tempo demorar a integrar o plantel do Benfica, nem é propriamente a questão da pré-época, porque ele rapidamente adquire a forma física, é sobretudo a integração num novo clube, numa nova realidade, que por muito que ele conheça, ele quer entrar e ter impacto imediato, quer começar bem. Ele no Milan começou bem, logo no primeiro jogo marcou um golo e depois a fazer aquele gesto de mandar calar e a mandar dormir. O problema foram os outros 20 jogos seguidos que não marcou mais nenhum. Portanto, ele sabe que tem que ter impacto desde o primeiro momento. Ele está muito motivado para jogar no Benfica, e esse é um fator decisivo para que, com claramente o acolhimento diferenciado que vai ter quando chegar à Luz, o João Félix se galvanizar novamente enquanto jogador de futebol. Mas para isso, evidentemente, não é nada conveniente para o João Félix entrar a meio de agosto, já com a equipa a competir, já com a equipa na Champions, já com o Bruno Lage a ter que estruturar uma primeira equipa e o João Félix, a partir daí, ter que correr atrás de prejuízo. Portanto, por isso é natural
que ele próprio, e é bom sinal que isso aconteça, esteja ansioso por estabilizar a sua situação e fazer uma pré-época equilibrada. Aliás, o ideal é que estivesse cá dia 14. Vítor Almeida Gonçalves, mas parece que está ansioso também porque, por exemplo, não fez parte do Mundial de Clubes, foi dispensado pelo Chelsea, já está há algum tempo sem competir. Parece que isso também o pode preocupar. Se, por exemplo, quiser disputar a Supertaça, achas que está a tempo de se apresentar na melhor forma física possível? Deve preocupar sem dúvida nenhuma. Apesar de, como o Pedro lembrou, estar a trabalhar com o Pedro já referiu isso. Acho que durante as férias os jogadores têm sempre alguns cuidados e têm que os ter porque sabem que são profissionais, mas é completamente diferente estares a trabalhar com um personal trainer ou a fazer determinado tipo de exercícios, mesmo que sejam muito bem orientados, e estar a treinar integrado numa equipa. E eu acho que aquilo que o João Félix quer, honestamente, é estar no Benfica no próximo dia 14, né? Na cabeça dele, acredito que seja isso que ele quer, porque ele já veio dizer o que tinha a dizer sobre isso. É verdade também que ele manteve entreaberta uma porta para a Inglaterra também, mas foi muito claro ao sublinhar a vontade dele. A vontade dele é jogar no Benfica, é voltar ao Benfica. Já não há muito tempo para que João Félix possa estar no arranque dos trabalhos, e nós temos vindo aqui a dizer nos últimos dias que isto é um processo que poderá prolongar-se e ficar decidido só lá mais para o final do mercado, não sabemos, mas o interesse dele é que seja rápido. O interesse do Benfica também é que isso aconteça rapidamente, e se quiseres, naquela senda que estávamos a falar há pouco do Rui Costa candidato, e do Pedro Sousa interpretou daí que ele está a dizer-nos que é candidato, eu de facto acho que esta questão do João Félix também se pode enquadrar aí. É uma forma do Rui Costa nos dizer que é candidato sem dizer que é candidato, não é? Portanto, acho que é do interesse dele também que João Félix chegue o mais cedo possível, porque o Benfica, como o Vítor Pinto referiu, tem um início de época muito exigente, com muitos jogos. Não é tanto pela Supertaça, porque a Supertaça vai ser preparada em cima do joelho, há muito pouco tempo para preparar a Supertaça e o Sporting já leva de avanço, mas sobretudo pela questão das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, onde se joga muito, até a nível de orçamento e de planificação, porque o Benfica está aqui a projetar um investimento enorme, ou muito elevado, se quisermos, e precisa da Champions para continuar à tona, porque se não tiver a Liga dos Campeões vai ser difícil, ou ainda mais difícil, justificar este investimento e ter retorno. Pedro, mas e se João Félix não puder ainda apresentar-se no dia 14? Difícil. Até quando é que pode esperar o Benfica? Até quando é que se pode dar ao luxo de esperar por João Félix, pensando em todos estes compromissos que falamos aqui? Pode dar-se ao luxo de esperar pelo João Félix até ao fim do mercado, caso se qualifique para a fase de Liga dos Campeões. É tão simples quanto isso. Se não se qualificar, começa a faltar não é? E, portanto, o Benfica fez 71 milhões na Liga dos Campeões da época passada. Fez uma boa campanha. Fase de Liga e passou depois. Para o Mundial de Clubes, mais uns bons milhões. Sim, mas isso dá para o Dal e para o Dedic e pouco mais. E, portanto, sim, o Benfica pode esperar até ao fim, sempre e quando se qualifique para a fase de Liga dos Campeões. E mais do que isso, é que das 9 jornadas até às eleições, 4 são em agosto. É bom não tirar isso da ideia. Das 9 jornadas até às eleições, 4 são em agosto. E se tivermos segunda volta, a coisa vai às 11 jornadas. E, portanto, o impacto disso será muito grande, o desempenho desportivo da equipa, acho eu, nas eleições do Sport Lisboa e Benfica, e com tanta dispersão de eleitorado pelos diversos candidatos. Vítor Pinto, mas o Benfica pode esperar até ao fim, como diz o Pedro? O João Félix vai ser, com todo o respeito por Tiago Almada, a grande referência desportiva do Benfica na próxima época. Não há nenhum clube que queira enfrentar uma supertaça que tem tanto peso simbólico como esta a 31 de julho. E um apuramento para a Liga dos Campeões, que é muito complicado. O Benfica pode apanhar o Fenerbahçe logo na terceira pré-eliminatória, pode apanhar o Feyenoord a seguir. Não são favas contadas nem nada que se pareça. O Benfica vai ter que estar ao seu melhor nível. Claro que o Benfica quer ter o João Félix, mas o Chelsea não há maneira de sair do Mundial de Clubes. Portanto, como não há maneira de sair do Mundial de Clubes, provavelmente ainda vai ser preciso mais tempo para que o processo seja resolvido. Agora, neste caso específico de João Félix, o importante é que haja sucesso neste processo. Acho que o Benfica já investiu demasiado tempo, demasiadas expectativas
para agora não ir até ao fim neste processo. No entanto, há um aspecto financeiro que é fundamental e é crítico. Estamos a falar de um jogador que, efetivamente, foram 52 milhões, mais 52 milhões de compra ao Atlético de Madrid. Não sei quais foram reais, quais foram fictícios, com todo o respeito. Mais 42 milhões de euros limpos de salário. Não sei, é aquilo. Eu estou só atento àquilo que se diz no plano internacional. Olha, também te digo uma coisa: se não fossem essas questões, havia um senhor chamado Samu que estava no Chelsea. Portanto, isto tem a ver com o negócio do Conor Gallagher e de uma tentativa de encontro de contas entre o Chelsea e o Atlético de Madrid. Na altura tentaram usar o Samu e o passe do Samu, a operação falhou e repuseram esse vazio com o passe do João Félix. Portanto, o Benfica, neste negócio, tem que ter consciência e neste valor de João Félix, o que é que foi o acerto de contas entre Atlético de Madrid e Chelsea para o Atlético de Madrid escapar à oferta financeira da Liga Espanhola e o que é que foi efetivamente custo de João Félix. Mas o Benfica já tem que estar na posse desses dados através de Jorge Mendes. E isso sim pode ser decisivo para fechar o negócio mais rapidamente, pelo menos claramente, antes da Supertaça. E vamos continuar a olhar para o mercado do Benfica, que está interessado em incluir Rafa Obrador na transferência de Álvaro Carreras para o Real Madrid. O Record sabe que este é o lateral esquerdo que o Benfica quer como alternativa a Samuel Dal na próxima temporada. Trata-se de um jovem de 21 anos que esteve cedido na última temporada ao Deportivo, onde fez 33 jogos na segunda Liga Espanhola. Rafa Obrador é descrito como um jogador muito rápido e que apoia muito a nível ofensivo. Nos últimos dias, Rafa Obrador foi associado ainda aos italianos do Génova, que pretendiam um empréstimo com opção de compra e com o Real Madrid a ficar com uma opção de recompra. Agora, é este o alvo do Benfica para a lateral esquerda. Posso ajudar nisto? Podes, Pedro, força. Está fechado, assinou por 5 anos, custou 5 milhões de euros por 100% do passe e não está incluído no negócio Carreras. Portanto, podemos aqui no Record na Hora assegurar, fechado, assina 5 anos e custa 5 milhões de euros por 100% do passe. É um negócio fechado, apresenta-se segunda-feira para começar a trabalhar. Estava identificado pelo scout, é um jogador scout do Benfica, isto é, observado pelo scout do Benfica. Ele no Depor foi muitas vezes titular e outras vezes suplente do Escudero. Não sei se lembram o Escudero, lateral esquerdo que brilhou no Sevilha e que foi, creio que, duplo campeão da Liga Europa pelo Sevilha, teve em final com o Benfica também. E portanto estamos a falar de um jogador de futuro. O Benfica identificou e a ideia que me passaram foi que a imagem é a semelhança de Grimaldo e de Carreras, acaba por ser 1 milhão mais barato do Carreras, para se ter uma ideia. Portanto, está fechado, não é no negócio Carreras e será na próxima semana. Portanto, 5 milhões de euros por 100% do passe, 5 anos. É uma informação que acaba de revelar aqui Pedro Sousa. Portanto, este jogador de que falávamos agora mesmo, Rafa Obrador, está fechado, é já jogador do Benfica. O Benfica que o garante por 5 milhões de euros, falamos de 100% do passe. Um jogador que vai assinar um contrato de 5 anos, vai apresentar-se às ordens de Bruno Lage já dia 14, ou seja, no arranque de pré-época. E apesar da relação negocial que o Benfica está a ter com o Real Madrid, nada tem a ver com o dossiê de Álvaro Carreras. Vítor Almeida Gonçalves, surpreende este nome? Este investimento, falamos de quase tanto como custou Carreras para ser uma alternativa. Sim, a Samuel Dal. Em termos de investimento, parece-me que é adequado. Nós estamos a falar, teoricamente, de um titular, não é? É um jogador que chega com a perspectiva de poder desenvolver-se, embora pelo trajeto dele não é difícil prever que possa rapidamente ganhar o seu espaço. Fez 33 jogos no 33 no Depor, portanto na segunda divisão espanhola, e acredito que, enfim, embora os negócios sejam separados, a notícia é do Pedro e como é evidente está validada, acredito que tenha surgido, obviamente, aqui no âmbito das conversas pelo Carrera, embora as coisas fiquem feitas separadamente. Portanto, é um jogador que chega para ser alternativa ao Dal, mas acredito que também para concorrer, porque tem um perfil muito interessante, como o Pedro referiu também, um jogador que estava referenciado já há muito tempo. Sempre de seleções espanholas até ao sub-19, sempre. E, portanto, não tem muito que enganar e nós até temos em Portugal, além dos exemplos que já referiste, do Grimaldo, do Carreras, podemos referir o Porro também. As equipas portuguesas têm pescado bons laterais em Espanha e se for um jogador, eu confesso que não conheço muito bem o Obrador, mas ele tem perfil,
tem o seu clube de formação que fala por si, é um jogador que chega, enfim, é uma aposta clara que vem para concorrer por um lugar no 11. O Benfica tem fechado a questão das laterais. Portanto, à esquerda, Obradoiro e Idal, à direita, Dedic e Bá. Espera por Bá. E, portanto, está fechado. Vítor, não sei se queres concluir. Sim, o que o Pedro acaba de dizer também acaba por ser uma boa notícia, é a questão de que o Benfica está a atuar rapidamente, fê-lo em relação a Dedic, que foi uma das primeiras apostas, o Dal também já tinha sido garantido, e eram 2 lugares urgentes no plantel que o Benfica precisava de compor. Também já conseguiu a renovação de Otamendi e percebe-se até por esta tarde que foi uma tarde repleta de informação do Benfica, que está a acontecer muita coisa na defesa, no meio campo, no ataque também, e, portanto, acredito que quando o Benfica voltar ao trabalho já tenha um esboço aproximado daquilo que pode vir a ser o plantel, embora com muitos pontos de interrogação, sendo o principal o João Félix, talvez. Vítor, o Pedro Sousa já deixou aqui claro que este dossiê nada tem a ver com o de Álvaro Carreras. Ainda assim, parece-te que com esta contratação o Benfica pode ser, de certa forma, mais simpático com o Real Madrid face ao custo de Carreras? O Benfica que tem insistido, como sabemos, na cláusula. Para começar, perceberemos isso rapidamente pelo valor final do Álvaro Carreras. No entanto, o Benfica já demonstrou sensibilidade, o ano passado, naquelas vias comunicantes entre João Neves e Renato Sanches, que por vezes também é preciso saber aproveitar estes momentos. O Obradoiro tem um perfil que encaixa naquilo que o Benfica pretende, um jogador jovem, com capacidade de evolução, com escola, com já alguma rotina competitiva, ainda que não a nível de Primeira Liga Espanhola, mas claramente um jogador que, tendo em conta que Samuel Dal tem condições para ser titular, e é essa a aposta do Benfica, sem uma pressão imediata de estar exposto, poder ir evoluindo, e o Benfica pode fazer aquilo no lateral esquerdo para o futuro. É mais problemática a questão do lado direito, porque eu não acredito que o Alexander Bá seja inscrito já em setembro, provavelmente vai estar em recuperação, e em termos sobretudo do UEFA, creio que ficará de fora da lista, mas de qualquer maneira o Benfica tem aquelas soluções intermédias que lhe permitem resolver problemas do lado direito, por isso aguentará certamente até o mercado de inverno, e de facto estar a ir à procura de outro lateral direito de raiz provavelmente não faria muito sentido. Quanto à esquerda, isso sim, tinha que haver intervenção, e este é o perfil do jogador, um jogador que ainda não está na tal montra principal, mas com a sua juventude, por um preço minimamente razoável face à escola, pode evoluir e ser um jogador interessante até em termos de vendas no futuro. Temos que lembrar o que é que era o Álvaro Carreras antes de chegar ao Benfica, como disse o professor Brunelage, até era um flop antes de ele tomar conta da equipe. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que nos deve fazer pensar a todos. Reparem bem neste mercado. O que é agora os mercados periféricos para os grandes? Isto deve-nos fazer pensar a todos. Segunda Liga Espanhola, Obradoiro e Kochorashvili no Sporting. Segunda Liga Inglesa, Borja no Porto. O Alisson no Sporting da União da Leiria. Repara bem, e reparem, telespectadores, o que é agora os mercados periféricos para os clubes grandes. É muito interessante olhar para isto. Pedro, mas admites que o Benfica possa ser mais simpático? Há pouco sorriste com este... Pode ser mais simpático, eu acho que vai ser, nos prazos de pagamento. Exatamente. Pronto, e os prazos de pagamento já é uma coisa muito interessante. O Real Madrid pagou à cabeça o Huysen ao Bournemouth. O Real Madrid investiu 10 milhões de euros para ter o Arnold 15 dias mais cedo. Deu 10 milhões ao Liverpool, deixa lá o rapaz inscrever-se em junho. Foram 10 milhões. E, portanto, o Real Madrid, se puder pagar em 3 anos, é melhor para todos. E se o Benfica puder descontar com uma operação de factoring e a perder 1 ou 2 milhões, também o fará. E, portanto, sim, a resposta é sim, mais simpático na questão dos prazos de pagamento. E continuamos com o mercado do Benfica, porque realmente temos muitas notícias que nos vão chegando, e continuamos com o Florentino, que pode mesmo estar de saída do Benfica. O médio quer sair, mostrou abertura para isso, e nesse sentido há 2 clubes bem posicionados para tentar este reforço, o Nápoles e também a Juventus. Segundo a Gazeta dello Sport, o Benfica espera fazer um encaixe entre os 35 e os 45 milhões de euros, ou seja, depois da transferência do médio ter sido travada primeiro por Roger Schmidt e depois por Bruno Lage, neste momento, se chegar à luz uma oferta acima dos 30 milhões de euros, o Benfica já admite negociar a venda definitiva de Florentino.
até porque a Juventus é uma opção que agrada a Florentino, tanto que no passado, eu recordo, chegou a ter acordo total com o jogador, mas faltou convencer o Benfica. É precisamente isso que o clube italiano quer e deve começar as negociações em breve. E Kokshu está praticamente fechado no Besiktas. Segundo aquilo que conseguimos saber, os contactos entre o Benfica e também o emblema turco intensificaram-se bastante nas últimas horas e faltam apenas ultimar alguns detalhes para dar o negócio como concluído. Em cima da mesa estão ou um empréstimo com uma cláusula de obrigação de compra ou então uma transferência em definitivo. À espera, Kokshu tem um contrato de 5 anos e um ordenado significativamente mais alto do que tem no Benfica. Recordo que após o choque com Bruno Lage no Mundial de Clubes, Kokshu decidiu que, afinal, pode sair do Benfica, que está a tentar recuperar parte do investimento de 25 milhões de euros mais 5 milhões por objetivos, o investimento feito em Kokshu. Pedro, há pouco disseste-nos que duvidas que Kokshu vá para o Besiktas. Tens também alguma informação em contrário? O Benfica quer 30 milhões. Então o valor mínimo, não aceita perder dinheiro em face do investimento. E depois é fazer as contas, quer dizer, não é que o Besiktas investiu 30 milhões, não é que não os tenha, mas nunca investiu. Eles dão grandes salários aos jogadores, e dão. E depois, quer dizer, o Kokshu vai à Turquia jogar pela seleção da Turquia. Ele está de férias nos Países Baixos. Nem sequer foi à Turquia nas férias. Kokshu está neste momento com a família na Holanda. Sim, é onde a família está, onde a família vive, e portanto é normal que ali esteja. Eu não estranharia que outro nome do Benfica fosse associado ao Besiktas nas próximas horas, devo dizer. O Besiktas já tem João Mário e Rafa, e tem também Gedson de Fernandes. E no episódio. Por exemplo, o Jurasek também. Pois, o Jurasek agora tem uma opção de compra de 7 ou 8, não é? Mas o Gedson de Fernandes é uma história muito mal contada entre o Benfica e o Besiktas. Porque o Benfica já tentou enganar o Benfica, não há outra, não é, é sem aspas. Já tentou enganar o Benfica 3 ou 4 vezes a comprar por tudo e meia os 50% que pertencem ao Benfica. E o Benfica nunca vendeu, e bem, porque sabe que o jogador vale mais. O jogador tem propostas de 20, 25 e eles querem comprar 50% de 4 ou 5 milhões de euros. E portanto, vamos com calma. Se eles tiverem 30 milhões para bater, sendo agora ou com uma obrigação de compra, eu acho que é possível de se fazer. Tenho dúvidas que nunca o fizeram até agora. Agora, querem um jogador turco de referência, se calhar estão certos. E ele é um jogador turco de referência. Nunca jogou na Turquia, mas é um jogador titular da sua seleção. Se é esse o caminho... Inclusivamente nasceu mesmo na Holanda. Sim, ele nunca jogou na Turquia. Vítor Pinto, mas parece-te que depois de todos estes dados que temos vindo a receber também, pela vontade que sabemos de Kokshu de realmente mudar-se para a Turquia, ainda é possível voltar a vestir a camisola do Benfica? Pois, olhando ao que o nosso confrade Correio da Manhã escreve hoje, é que Kokshu recusa trabalhar com Lage. Portanto, acho que estamos esclarecidos. De facto, o Kokshu, que só vai à Turquia para jogar para a seleção, sujeitar-se a ingressar no Besiktas significa que quer mesmo, ou seja, já nem pode ver ninguém do Benfica nem pintado. Portanto, significa que também, e tu presenciaste isso em primeira mão, Rita Pedroso, significa que toda aquela campanha de branqueamento do que se passou no jogo com o Auckland City está agora a ter este retorno por parte do Sr. Kokshu. Portanto, o Benfica não teve, se calhar, a mão dura que devia ter. O Benfica tentam ser complacente, mansinho, fofinho com o Kokshu. Montaram aquela encenação dos beijinhos e dos abraços à entrada do treino. O jogador descansa um joguinho, mas depois chegou lá aos oitavos de final. Foi logo titular outra vez. E esta é a paga de Kokshu ao Benfica. Mais uma vez, era isto, se calhar, que o Benfica devia inspirar-se naquela célebre expressão dos tempos antigos lusitanos, que era Roma não paga a traidores. Portanto, e o Sr. Kokshu, mais uma vez, se demonstra que facilitar na disciplina, no fim, dá sempre mau resultado. O Kokshu não tem nenhum respeito pelo Benfica, não tem nenhum agradecimento por ter sido defendido quando estava ali de mão esticada para o treinador e chamou-lhe coisas em inglês que nós ouvimos.
porque em português, em inglês começa por F, mas em português também começa por F, e mandou o Bruno Lage F, e depois foi tudo branqueado. Foi tudo branqueado. Acabou o Mundial de Clubes. O Sacochu quer-se pôr a mexer, nem que tenha que ir por empréstimo, nem que tenha que ir ao pé coxinho, nem que tenha que voltar à Turquia. E ele que achava que tinha lugar no Liverpool, porque ele tem este ego, ele tem este umbigo sobredimensionado. Ele achava que tinha lugar no Liverpool, campeão de Inglaterra, do Arne Slot. Mas, mais uma vez, se calhar, porque há outro fator aqui importante, é que a partir do momento que o Napoli entrou naquela palhaçada de ceder o Osimhen por empréstimo para não se chatear com ele, agora temos o Fenerbahçe ao cheiro de Vítor Gyökeres a ver se há conflito com o Sporting e o Besiktas ao cheiro do Kokshu a ver se há conflito com o Benfica. Portanto, temos aqui uns abutres turcos, vou repetir, abutres turcos, à espera a ver se eventualmente existe ali alguma vítima que esteja à mão de semear e eles saltam em cima e metem as garras, porque o tratamento fiscal que é dado ao futebol da Turquia é completamente diferente e muito mais benigno do que se passa em Portugal e eles podem pagar salários altíssimos. Paga agora 30 milhões para o Besiktas, é que nem que o jacaré tossisse lá na Turquia. Vítor Gonçalves, mas parece-te que o que poderá estar em causa aqui, sabemos que Kokshu é adepto do Besiktas. O pai de Kokshu, inclusivamente há cerca de um ano, disse que a ir para a Turquia, Kokshu só iria para o Besiktas. Achas que é uma questão de coração ou de dinheiro também? Eu acho que é uma questão de desespero, se quiseres, porque é um pouco aquilo que o Vítor Pinto já disse, ou seja, ele, não sei se é por não querer trabalhar com Lage, se é por outra razão qualquer, mas está disposto a tudo, não quer ver o Benfica nem pintado. Mas deixa-me dizer também que me parece, e todos nós que andamos na rua e falamos com adeptos percebemos isso, que o sentimento é recíproco, ou seja, eu acho que a esmagadora maioria dos adeptos do Benfica também está ansiosa de ver o Sr. Kokshu voltar a costas. A grande questão é essa, a grande questão agora é como é que o Benfica vai fazer para recuperar o valor, não é? E deixa-me dizer-te a propósito disso e da tal campanha de branqueamento que foi feita pelo incidente nos Estados Unidos. Se a ideia do Benfica, com aquela gestão do incidente, era não desvalorizar o jogador, fico curioso em perceber o que vai acontecer quando estão a vendê-lo para a Turquia, não é? Que é um campeonato onde, de facto, não é conhecido por pagar grandes transferências. Veremos o que acontece, mas respondendo à tua questão, Rita, o que me parece que há aqui, sobretudo, é desespero. Desespero para resolver rapidamente isso e talvez o Besiktas seja a opção que está mais à mão, ou a mais fácil seja um empréstimo com opção, possivelmente, seja um valor 15 milhões mais 15, não estou a especular, não faço ideia, mas talvez seja o que está mais próximo e parece-me que o Benfica também tem muita pressa em resolver, porque, enfim, é um ativo importante, mas a partir do momento que aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, acho que tem que haver uma solução. E agora um ativo importante do Sporting. Vítor Gyökeres está determinado a sair do Sporting e admite mesmo ser emprestado. Segundo aquilo que conseguimos saber, se o negócio entre o Sporting e o Arsenal não se concretizar até sexta-feira, Gyökeres não só não vai regressar aos treinos, como teve indicações para levar o braço de ferro até ao fecho do mercado e forçar mesmo um empréstimo. Tudo para não voltar a jogar pelo Sporting. Neste momento, as informações apontam para uma aproximação entre os dois clubes, com o Arsenal a estar perto de chegar aos 70 milhões de euros fixos exigidos por Frederico Varandas, ou seja, pode haver fumo branco muito em breve, até porque o Sporting tem urgência para fechar esta mudança até sexta-feira. Vítor Pinto, sobre esta hipótese de empréstimo, surpreende que Gyökeres esteja aberto a um empréstimo? Olha, o grande bazar é em Istambul, não é aqui em Lisboa. Portanto, era aquilo que eu estava a referir há um bocadinho dos abutres turcos. Quer dizer, agora está o Fenerbahçe à espera a ver se o Vítor Gyökeres entra em conflito com o Sporting, se o Arsenal não se chega à frente para pagar, isto tem que existir muitas variáveis. Mas só o comportamento já é mau. Agora só falta também vir um Istambul Sport desta vida, também ver se o PP entra em rota de colisão com o Futebol Clube do Porto e também tentar arranjar maneira de roubar jogadores por 25 tostões. E isto tem tudo a ver com a forma de trabalhar na Turquia. Eles não pagam transferências, pagam salários altos, mas para Vítor Gyökeres, atenção, uma coisa é Kokshu,
que tentou forçar a saída o ano passado, mas o europeu correu-lhe mal, teve que voltar ao Benfica e agora também lhe correu mal o Mundial e se calhar tem que ir por empréstimo para a Turquia. Outra coisa é o Vítor Gyökeres. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. O Vítor Gyökeres está num pináculo de rendimento, não precisamos de falar todas as coisas que ele conseguiu ao serviço do Sporting, portanto, estar a sair por empréstimo para o futebol turco, digo já claramente, muito mal teriam que estar as coisas entre o Gyökeres e o Sporting, pelos vistos de facto não estão muito bem, para o Vítor Gyökeres preferir ir jogar para o futebol turco, em vez de ir para a Premier League, nem que fosse para um clube que estivesse mais próximo da zona europeia, porque ele teve uma outra abordagem desses clubes, não propriamente do top 5, top 6. Portanto, seria um cenário completamente frustrante para o Vítor Gyökeres, porque, repito, o Vítor Gyökeres não ficou nada por provar nestas duas épocas. O Cockchu trouxe o penacho, trouxe a vaidade, trouxe o umbigo, trouxe o ego, mas não trouxe o rendimento. Só em espaços é que se viu. Só em fogachos é que se viu. Vítor Gyökeres não, foi uma máquina de jogar, de marcar, de dar títulos ao Sporting. Por isso, é uma hipótese académica, mas acho que vai acabar com o Arsenal a perceber que já é alto. Aliás, as novelas turcas estão a ter muito sucesso, até eu às vezes fico lá parado um bocadinho a fazer zapping, mas neste caso o Arsenal vai resolver o problema antes de ser necessário chegar a esse ponto. Vítor Gonçalves, tens estado com este dossiê em mãos, também tu. Queria-te perguntar se tens recebido algumas informações nas últimas horas e há pouco dizias que Cockchu é desespero. Se isto também te parece desespero da parte de Gyökeres? Não, encarar esta possibilidade, claramente, tem a ver com isso e traduz a insatisfação do jogador por tudo aquilo que aconteceu até agora. Eu também, se me perguntas a minha opinião, eu acho que dificilmente isto vai acontecer e parece-me também muito mais provável que o negócio com o Arsenal venha a ser fechado. A questão é que, de facto, há um impasse que se mantém. Domingo foi um dia muito movimentado, a proposta foi apresentada, 65 milhões fixos, o Sporting quer 70, o Arsenal teve emissários em Lisboa a negociar que já não estão em Lisboa, e isso é uma informação que podemos confirmar ou avançar aqui, que já não está em Lisboa o Arsenal. Agora, se isto se vai desatar, vamos ver. Eu acredito que sim, acredito que está, enfim, mais perto, pelo menos do ponto de vista dos números, mas este nervosismo que ainda há, pelo menos do lado do Gyökeres, levanta-me algumas dúvidas e fico a pensar o que é que vai acontecer no fim. Pedro, mas parece-te desespero? De quem? Da parte de Gyökeres. Quer dizer, o Sporting não vende, Já não temos muito tempo. Sporting não vende por 65 mais 15 e vai emprestá-lo. Isto faz algum sentido? Quer dizer, não aceita 65 mais 15, mas vai emprestá-lo. Sabes qual é o desespero? É que no dia 5 de agosto, 5 de setembro, 3 dias depois de acabar o mercado, há o jogo mais importante da Suécia para o Campeonato do Mundo. Quem quer continuar a jogar e jogar bem como ele faz é Vítor Gyökeres. Porque quer estar onde nunca esteve, que é num Campeonato do Mundo ou da Europa no próximo ano. E o jogo de Ljubljana é dia 5 de setembro, é o jogo mais importante para um apuramento direto para o Campeonato do Mundo. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia neste Record na Hora, que chega ao fim, ao ponto final no nosso programa, mas convido-o a ficar desse lado, porque já a seguir ao Jornal à Noite com o Pedro Mourinho. Nós voltamos amanhã. Até amanhã.